Sejam bem-vindos, eu sou o professor Disseu Costa Júnior e eu trago agora para você dois conceitos da psicomotricidade que são muito importantes e muito utilizados, inclusive, que são os conceitos das gnosias e das praxias. Pensando então que a psicomotricidade ela vai ali atuar, né, ela vai agir diretamente, né, principalmente sobre os aspectos motores e cognitivos, e também que um aspecto ele vai retroalimentar o outro, afinal de contas, né, a gente aprende com o movimento e também a gente pensa para agir. Bom, com base nisso, o que será que vem antes, o pensar ou o agir? Vamos dar uma olhada então aqui nesse esquema para a gente tentar entender melhor o que acontece nesse processo? Nosso corpo em movimento, então, ele vai nos permitir vivenciar diversas experiências. Essas experiências, né, essas vivências, elas vão trazer para a gente muitas informações. Né? Nosso corpo ele é capaz de captar, de coletar informações. E essas informações, elas dizem respeito ao nosso próprio corpo, às vivências, às percepções e também ao movimento, né? Todos os aspectos que envolvem, então, que se referem a esse movimento. E com base em todas essas informações, o nosso corpo vai, ao mesmo tempo, produzir um gesto e vai projetar a imagem mental desse gesto, certo? Então, no nosso cérebro, essa imagem mental e todas essas informações vão ser ali organizadas, processadas e já serão utilizadas no nosso planejamento da nossa próxima ação, né? Do nosso próximo ato, que é o ato motor, certo? E essas informações, né, esse estímulo que vai ser enviado para a realização do ato motor, ele vai carregar informações, por exemplo, para você continuar o movimento, ou para você cancelar o movimento, né? Ou para você trocar de movimento, né? Que nada mais é que você cancelar aquele movimento e iniciar um novo movimento, né? De forma rápida. Ou ainda para que sejam realizados adequações e ajustes, né? Naquele movimento. Enquanto está acontecendo aquele movimento, né, enquanto o ato motor está sendo executado, ao mesmo tempo são enviados para o cérebro dados, né, informações, esse feedback a respeito do movimento. Tá? E essas informações já estão sendo processadas pelo cérebro para entrar ali no novo planejamento da nova ação, que também já vai ali estimular para que aconteça um novo ato motor. Né? E esse ciclo aqui, né, esse pequeno sistema psicomotor aqui, ele acontece de forma muito rápida, certo? E quanto mais a gente realiza determinado movimento, né, mais rápido vai ficar ainda esse sistema. Tá? E também esse movimento ele vai ficando cada vez mais eficiente. Né? Bom, imagine então que nesse feedback, né, quanto mais feedbacks diferentes vão trazendo, né, então a gente dá um estímulo diferente lá, vão chegar novas informações aqui no cérebro. Então, de uma forma bem simples, bem genérica explicando, tá? Mas essas novas informações que vão chegando no cérebro, elas vão sendo comparadas com aquelas que já existem, e caso elas sejam diferentes, novos processos cognitivos ali são criados, né? Então nós vamos completando, né? Nós vamos agregando mais informações a respeito daquele movimento, né? E aí com mais informações, o planejamento, né, e a execução desse movimento vai ficando cada vez mais preciso, né? Ele vai se aprimorando naquele movimento, né? Então, esse ciclo aqui mostra, né, a importância de não só da repetição, né, de você fazer várias vezes o movimento, mas também de trazer novos estímulos para agregar mais informações para aquele movimento, né? A gente pode pensar, então, aqui no exemplo prático do chute do futebol, por exemplo, né? Então, quanto mais eu for chutando ali a bola, mais informações eu vou trazendo para a realização desse movimento do chute, né? A respeito do posicionamento do meu pé quando eu toco na bola, do posicionamento do meu corpo para chutar, da força que eu vou, né, utilizar para aquele movimento, da amplitude, da angulação daquele movimento. Então, eu vou ali aumentando, né, as informações para que quando eu precisar utilizar esse movimento, né, quando eu for utilizar aquele movimento, eu já tenha ali diversas respostas diferentes, né, conforme os diferentes estímulos que eu for recebendo, né, até com relação as informações do meio também, né. Então, por exemplo, eu estou jogando futebol ali e começou a chover, se eu já tenho criado ali algumas respostas para esse movimento realizado na chuva, né, a bola fica mais escorregadia, né, ali se eu estou jogando no campo, eu sei que o campo fica mais escorregadio também, mais difícil da locomoção acontecer. Então, todas essas informações vão sendo agregadas àquele movimento, tá? E continuando ainda no exemplo do futebol, né, a gente pode ver que aquela pessoa que ela joga futebol de campo, né, que ela tem um bom desempenho no futebol de campo, não necessariamente ela consegue ter o mesmo desempenho no futsal, por exemplo, ou no futebol society, no futebol de areia, né, porque os estímulos são diferentes, né, por exemplo, o tamanho e peso da bola é diferente, o calçado que eu estou utilizando é diferente, né, o piso, o campo, né, a quadra ali, ele é diferente, então a minha relação com ela vai ser diferente, então diversas coisas ali vão alterar, que vai praticamente criar um novo esporte, né, de tantas informações diferentes que tem. Né? E aquelas poucas pessoas que conseguem um bom desempenho, né, nos diversos ali, vamos chamar de futeboys, eu não sei nem se existe essa palavra, né, mas que conseguem manter um bom desempenho no futebol de campo, no salão, no society, e também no futebol de areia, é porque elas treinaram em todas elas vivenciaram, tiveram muitas experiências em todas elas, certo? Bom, e respondendo então aquela pergunta que a gente fez, por mais que o movimento ali, ele vai captar, vai começar captando as informações do meio para a realização dele, no sistema psicomotor, nós sempre vamos pensar antes de agir. Por meio, então, da relação do nosso corpo com o meio, são organizadas, então, as funções cerebrais, né, as funções cognitivas. E, dentre diversas delas, a gente pode destacar aqui, então, a atenção, a memória, a linguagem, a abstração, o raciocínio lógico, o cálculo, as praxias e as gnosias, certo? E essas duas últimas, né, as praxias e as gnosias, elas são adquiridas, né, a gente não nasce com elas. E elas precisam ser aprendidas também, né, não é um processo natural do nosso corpo, certo? Vamos, então, agora aproveitar e olhar um pouco mais em detalhe as gnosias e as praxias. As praxias e as gnosias, elas têm uma relação direta com o movimento aqui, como a gente pode ver nessa imagem. Né? E as gnosias, elas são as atividades organizadas da percepção sensorial. Né?
e que quanto mais vezes ela se repete, mais ela vai então se consolidar, né? Maior vai ser a capacidade que ela tem para analisar os estímulos, né? Os diferentes estímulos que o corpo foi recebendo. A gente também conhece a gnosia como saber reconhecer, né? E a gnosia ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser gnosia simples e gnosias complexas. Nas gnosias simples é quando tem a intervenção então de apenas um estímulo perceptivo, como a gnosia auditiva, né, que se refere à análise de sons, de ruídos, de músicas, a gnosia visual, que é o reconhecimento de cores e de formas, a gnosia tátil, que são as informações adquiridas através da pele, né, principalmente aqui na ponta dos dedos, e também a gnosia olfativa, que vai incluir percepção sensorial térmica e vibratória. Com relação então às gnosias complexas, vai ter intervenção de mais de um estímulo perceptivo. Então, por exemplo, a gnosia visoespacial, ela vai trazer para a gente o reconhecimento de formas geométricas e planas. Ou a gnosia tátil complexa vai combinar ali os estímulos táteis com os musculares e sinestésicos, certo? Já com relação, então, à praxia, né, é aquela capacidade de realizar qualquer movimento intencional, que seja também coordenado, que a gente já tenha aprendido ele anteriormente e que objetive um determinado resultado. E a gente conhece, né, a praxia como ali o saber o que fazer e o como fazer, tá? A praxia, então, ela vai trazer para a gente dois aspectos principais, que é o aspecto motor, né, que é a ação, que é o movimento, né, que é aquela parte do movimento que a gente consegue ver, observar. E também vai trazer o aspecto cognitivo e perceptivo, né, que a gente não pode observar, né, que é um processo mental, né, que está internalizado, que é a parte do movimento ali que a gente não observa, né, que não é execução. E a praxia, ela também envolve três processos básicos para acontecer, né, que é a ideação, o planejamento e a execução. Então, de forma bem resumida, a ideação é aquela capacidade que a gente tem de conceitualizar uma ideia do movimento, né, do movimento que a gente quer fazer, de preferência ali já estabelecendo aquela relação com o ambiente. O planejamento, então, ele vem logo depois, porque depois que tiver formulada essa ideia, é preciso, então, elaborar um plano para a gente colocar em prática essa ideia, certo? E aí, só depois, então, que vem a execução, que é a realização do movimento em si, certo? Em resumo, então, né, a praxia, ela vai ter relação direta ali com o aspecto motor e com o aspecto cognitivo, né, trazendo para a gente ali o saber o que fazer e o saber como fazer, tá? Ao passo que a gnosia, ela vai ter uma relação direta ali mais com o aspecto perceptivo, né, que vai nos trazer, então, o saber reconhecer. E elas têm, a praxia e a gnosia, elas têm que andar ali, trabalharem juntas de forma harmônica, né, para então que seja possível a realização do movimento. Bom, eu espero então que a importância dessas funções cerebrais que são adquiridas tenha ficado claro para você, né? Ali, como essas funções são essenciais, né, para o movimento e, consequentemente, para a psicomotricidade. Eu espero que você tenha gostado, que tenha conseguido aprender. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aluno, olá, aluna, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Dirceu Costa Júnior e eu gostaria agora de apresentar para você alguns problemas que a gente pode encontrar durante a nossa trajetória profissional que são referentes às habilidades psicomotoras. Conhecendo agora, então, um pouco mais a psicomotricidade, nós já somos capazes de compreender melhor as habilidades psicomotoras, né? E com isso, a gente já consegue entender ali que existe um parâmetro, né, um padrão de normalidade mais adequado. Então a gente sabe que algumas pessoas ali estão nessa faixa, né, desse padrão, mas que outras podem estar acima ou abaixo desse padrão, né, dessa margem que é tida como mais adequado. Bom, quando a pessoa está um pouco abaixo, né, ela pode ter ali uma defasagem, um déficit mesmo de mobilidade, a gente consegue melhorar isso, né, essa situação, através de uma intervenção, né, educacional, né, com estimulação bem feita. Porém, em alguns casos é mais sério, né? O assunto é mais grave, como por exemplo ali pode ter uma doença, uma lesão que leve a algo permanente, tá? E aí nesses casos acaba sendo um atendimento clínico. E aí então que surge, né, que volta à tona uma grande discussão que existe nessa área, que é diz respeito a quem é o profissional responsável por essa intervenção. Algumas pessoas conseguem dividir ali entre a psicomotricidade educacional e a clínica, e aí então a psicomotricidade educacional vai ser ali de responsabilidade dos pedagogos, dos professores, dos profissionais de educação física, ao passo que essa psicomotricidade então clínica seria de responsabilidade dos profissionais da saúde, né, dos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, mas nem nessa divisão existe um consenso, né? Algumas pessoas não concordam com ela, e dentro ali da área da saúde, alguns profissionais também, eles divergem sobre as responsabilidades de cada um, né? Então existe muito essa conversa de que, tal profissão da área da saúde pode diagnosticar, mas não pode realizar a intervenção, enquanto a outra profissão pode realizar a intervenção, mas não pode diagnosticar. Então fica ali uma confusão mesmo, né, com relação a esse profissional, né, de quem que é essa responsabilidade. E para melhorar um pouquinho ainda, né, para jogar mais informações nessa confusão toda, em 2019 foi regulamentada então a profissão do psicomotricista, que a gente não sabe se ela vai ser uma profissão que vai ser voltada para a área da saúde ou para a área da educação, né, não foi definido isso ainda. E na própria configuração mesmo, né, na formação desse profissional, né, que hoje no Brasil é permitido, então, que o psicomotricista, né, a pessoa que vai receber esse título, ele faça um curso de graduação, né, um bacharelado de 4 anos, mas também é permitido que com uma pós-graduação, né, de algumas horas, a pessoa que cursou aí qualquer curso da saúde ou qualquer curso da área da educação, né, só acrescentando essa pós já recebe esse título de psicomotricista. Ele já pode, então, realizar as intervenções profissionais, independente da formação, das disciplinas, né, da grade curricular que ele teve durante a graduação, independente do curso que ele fez.
É um debate que eu acredito que ele ainda está bem longe de se concluir, né, de chegar a um final, de se resolver. Então, enquanto isso, né, enquanto isso não acontece, eu acredito muito que as pessoas, né, dentro das suas próprias profissões, elas têm que ter o discernimento de saber até onde ela pode chegar, né, até onde ela ajuda a pessoa e o ponto onde ela tem que parar e indicar, né, ou direcionar para que outro profissional continue fazendo ali, então, a sua intervenção. Bom, então com relação a esses problemas mais graves, né, a pessoa pode ter, por exemplo, uma debilidade cognitiva, né, cerebral, pode ter uma lesão, pode ter uma deficiência, né, ou até mesmo pode ter alguns problemas emocionais. Nesses casos, ela pode ter até um transtorno, né? Algumas pessoas têm um transtorno. E quando esse transtorno ele atinge ali, né, nas habilidades da praxia e da gnosia, elas vão respectivamente ter os seus nomes tratados como dispraxias e agnosias. Então vamos ver um pouquinho desses dois transtornos aqui que impactam diretamente aí na área da psicomotricidade. Começando então com as dispraxias, que são os transtornos psicomotores. A dispraxia, ela é uma disfunção motora neurológica que vai impossibilitar o cérebro de desempenhar os movimentos corretamente, tá? E nesse caso não existe uma lesão, certo? Muitas pessoas também chamam ela de síndrome do desastrado, né? Porque ali dos principais sintomas que ela apresenta, né, que é possível a gente ver, estão ali a falta de coordenação, né, de coordenação motora, a falta de percepção tridimensional e também alguns problemas relacionados ao equilíbrio, né? Então a pessoa vai ter ali uma dificuldade para executar alguns movimentos que são coordenados, que precisam de uma organização espacial. As pessoas que são dispráxicas, elas não conseguem realizar nem alguns movimentos simples, né, nem repetirem, né, nem imitar alguns movimentos simples de uma forma satisfatória, né? Bom, existem diversos tipos de transtornos psicomotores. E eu trouxe aqui para vocês quatro que são, acho que para mim, são os principais, tá? Então a gente tem aqui a dispraxia motora, né? Que vai demonstrar algumas dificuldades que a pessoa tem com o esquema corporal e com atraso na organização motora dela, né? Isso aí pode direcionar, né? A gente pode ver, por exemplo, com dificuldades para se vestir ou até para comer, tá? Ela está associada aqui à lentidão, imprecisão, né? E dificuldades desde o planejamento dos movimentos. Na dispraxia espacial, né, é quando tem ali uma desorganização do gesto e do esquema corporal relacionados com o espaço. Tá? A pessoa, por exemplo, vai apresentar dificuldades de seriação, né, que é quando a gente coloca lá em determinada ordem as coisas, de classificação, também vai ter problemas para utilizar alguns conceitos que tem por base a noção espacial. Por exemplo, alto, baixo, dentro, fora. Tá? A dispraxia postural, né, como o próprio nome aqui já está dizendo, vai apresentar um problema na postura. E isso vai gerar alguns movimentos sem ritmos e sem muito controle, por conta do problema na postura. E uma dispraxia verbal, ela vai afetar o desenvolvimento da linguagem, né? Vai gerar um déficit na fala da pessoa. Esse déficit ele pode ser fonológico, pode ser fonético, pode ser inclusive os dois juntos, tá? E ainda pode acontecer no programa motor da fala. Tá? Então, essa aqui é uma breve explicação aqui das dispraxias. Vamos passar então agora, para a gente conhecer um pouco melhor, então, as agnosias. Tá? Então, a agnosia são os transtornos de percepção. Tá? A agnosia, então, ela é uma incapacidade de reconhecer as impressões sensoriais. Né? A pessoa pode ver ou sentir um objeto, mas ela não consegue nomear. Né? Em alguns casos, ela não consegue nem saber para que serve aquele objeto. Tá? Lembrando, pessoal, que é no caso que a pessoa não possui nenhuma demência grave, nenhum tipo de retardo. Tá? E a pessoa que ela tem agnosia, ela tem a função sensorial dela intacta, né? Porque o problema dela não é na função sensorial, é na percepção, né? Então, quando ela consegue captar a informação, só que no momento que ela vai ali traduzir aquela informação, né? Ou para arquivar ou até para já utilizar ela vai ter dificuldade, né? Então, existem diversos testes para você ver se a pessoa tem alguma agnosia, né? Então, por exemplo, você vai pegar aí a pessoa de olhos fechados, você dá um objeto para ela e ela precisa dizer que objeto que é e para que serve, né? Então, se tiver um problema aí, ela já vai ser caracterizada, né? Com uma agnosia somatosensorial, né? Ou ainda se uma pessoa com o olho fechado, né? E outra pessoa tocar nela, ela tem que tentar dizer em qual parte ela está sendo tocada, né? Se ela não conseguir, então, é bem característico de uma extinção tátil. Existem aí diversos tipos de agnosias e todos elas, todos esses tipos, né? Eles vão tratar de uma dificuldade no reconhecimento de alguma coisa. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas também. Então, a gente tem aí a agnosia visual, que é a incapacidade de reconhecer objetos através da visão. Né? Como a gente já viu, a visão aqui está intacta, né? O problema é ela reconhecer que o objeto é aquele. Da mesma forma, a gente tem então a agnosia auditiva, que é a incapacidade de reconhecer sons, a agnosia tátil, que é a incapacidade de reconhecimento através do tato. Tem também aqui a agnosia aperceptiva, que é uma incapacidade que a pessoa tem de lembrar algumas informações sobre os objetos. Né? Ela até consegue dar o nome do objeto, até trazer algumas informações daquele objeto, mas ela não consegue lembrar de todas as informações, não consegue fazer essa relação. Temos também aqui a simultagnosia, né, que é a incapacidade de reconhecer vários objetos ao mesmo tempo, né, simultaneamente. A agnosia associativa, que é a incapacidade de nomear e saber o uso dos objetos. Tá? E ainda a gente tem a prosopagnosia, que é uma incapacidade de reconhecer rostos. Tá? Se temos então as praxias, que podemos atribuir ao saber o que fazer e saber como fazer, quando eu tenho um transtorno que vai atingir essa habilidade, logo eu vou não saber o que fazer e não saber como fazer. Tá? Se é uma habilidade que ela é pautada no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento motor, são essas áreas que vão ser atingidas, tudo bem? Da mesma forma que as gnosias, né, que elas vão ali atuar diretamente no aspecto perceptivo, né, o saber reconhecer, quando eu tenho um transtorno ali, então eu não vou mais conseguir reconhecer, né? A área afetada vai ser a área perceptiva, tudo bem? Bom, e esses são só
alguns dos transtornos, né? E os transtornos é só uma parte das dificuldades que a gente vai encontrar na psicomotricidade. E eu considero que esse conteúdo é importante para que você possa, então, realizar da melhor forma uma intervenção profissional, ou que você possa identificar isso e direcionar, né? E indicar para que outro profissional possa realizar, então, a intervenção profissional. E mais que isso, né, a gente pode conseguir, né, a gente ter ali argumentos e ter um pouco mais de conhecimento para que a gente possa questionar algumas abordagens inadequadas, né, algumas intervenções inadequadas. Que é o caso, por exemplo, da pessoa ter um problema, um déficit, e as pessoas, né, que estarem no momento de intervenção, tentarem resolver separando as habilidades, né? Ah, não, se é um problema motor, então é aquele profissional. Se é um problema cognitivo, é aquele profissional. E será realmente que, né, todas as profissões ali, a pessoa tem conhecimento da psicomotricidade e conhecimento de que tudo, né, está ali relacionado? E mais ainda, né, eu posso aqui ainda trazer um outro benefício da importância desse conhecimento, né, de quando a gente pode utilizar, que é para a gente poder, então, reparar algumas injustiças, né? Uma questão atitudinal mesmo, né, de algumas pessoas que não entendem, por exemplo, que uma pessoa desastrada, ela pode ter um transtorno, né? Às vezes não é uma falha, né, ou uma pessoa que não se importa muito, mas é um transtorno, né? Então, acho que também o conhecimento também é válido para isso. Bom, era isso que eu queria conversar um pouco com você. Eu espero que tenha ficado claro, né, para você alguns pontos aqui. Espero também que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Professor Disseu Costa Júnior, e eu gostaria agora de detalhar um pouco mais esse perfil de atuação da psicomotricidade, né? Saber, então, quem é o profissional responsável por essa área, onde ele atua e quem ele atende. O psicomotricista, então, ele é o profissional que vai utilizar os conhecimentos do desenvolvimento psicomotor para educar, reeducar e realizar tratamento com as pessoas. Para que ele possa ser, então, atuar nessa área, né, ser um psicomotricista, ele precisa, então, ter a formação, né, de graduação em psicomotricidade, ou ainda ele pode ser um profissional que tem a graduação em qualquer curso da área da saúde ou da área da educação, mas que ele complemente, né, essa formação dele com um curso de pós-graduação na área da psicomotricidade. Os principais locais que esse profissional vai atuar, né, então, na área da educação, são as creches, as escolas, né, e até as instituições educacionais para pessoas com deficiência. E já na área clínica, os principais locais, então, são os consultórios e as clínicas multidisciplinares. O público principal que ele vai atender é formado, então, por crianças em fase de desenvolvimento, e aí aquelas que apresentam ou não, né, alguma dificuldade ali na sua aprendizagem, no seu crescimento, na sua maturação. Bom, algumas pessoas com deficiência, então pode ser deficiência sensorial, deficiência motora, deficiência cognitiva. Ainda algumas pessoas que precisam de uma reinserção social, né, principalmente alguns jovens e também idosos. E ainda aquelas pessoas que precisam de uma reabilitação motora, né? Então, na psicomotricidade, nós temos duas principais abordagens de atuação, que uma é intervenção através de tratamento, né, que é quando a pessoa ela já tem ali uma suspeita ou até um diagnóstico que ela possui algum distúrbio ou um transtorno psicomotor, tá? E o outro caso é o caso da intervenção preventiva, né, que é principalmente quando a atuação, né, a intervenção vai estar ligada ali a manter aquele desenvolvimento psicomotor, né, adequado ali conforme a faixa da normalidade, e ainda quando se busca ali algumas pessoas que estão ali meio que desviando dessa faixa da normalidade, tá? Então, vamos agora falar um pouquinho mais sobre essa atuação preventiva da psicomotricidade. Quando a gente trabalha, então, com uma prática preventiva, é legal a gente lembrar que todos os profissionais que atuam com psicomotricidade, eles também podem atuar nessa área, né? Mas que a grande maioria deles são os educadores, né? Então, quando o foco é a prevenção, vale a pena a gente lembrar que quando a gente trabalha com a psicomotricidade na fase adequada, a gente está ao mesmo tempo, então, educando a pessoa com relação às habilidades psicomotoras e também estamos ali dando subsídios para que essas pessoas elas sejam capazes de realizar, então, o seu desenvolvimento em todas as outras esferas educacionais, né? Em todo o aprendizado que ele vai ter dali para frente. É possível, então, realizar a intervenção em psicomotricidade de muitas maneiras, utilizando diversos métodos, usando e combinando diferentes estratégias e metodologias, tá? E a importância dessa educação psicomotriz, a gente consegue facilmente perceber quando a gente reconhece que as habilidades psicomotoras, elas são básicas e fundamentais para todo o aprendizado pré-escolar, né? Que vai preparar a criança para conseguir, então, desenvolver os seus aprendizados, né? O seu desenvolvimento todo escolar. A criança, ela precisa então conhecer o seu próprio corpo, os seus movimentos, reconhecer as outras pessoas, o ambiente onde ela está inserida, para depois então ela começar a fazer todas as associações e as conexões que os outros aprendizados ali vão exigir dela. Então, é muito importante que esses aprendizados e todas essas adaptações sejam feitas ali nesse momento, né, no começo ali da vida escolar, né, no começo da vida de aprendizagem daquela criança. E se eles forem, então, estruturados de uma maneira correta, vai ficar mais fácil, né, da criança assimilar tudo aquilo, e depois ela não vai precisar corrigir, né, que é muito mais difícil de fazer isso depois, quando eles já estão estruturados de uma forma aí não conveniente, né, vamos dizer assim. Então, quando a gente atua dessa forma, é possível a gente prevenir, né, diversas inadequações que a gente já conhece, né. E aí, como exemplo, a gente pode pegar, então, quando a criança ela aprende a segurar o lápis errado, né, a empunhadura do lápis, quando ele aprende ali errado, depois lá na frente é difícil dela corrigir, né. Então, agora que a gente falou um pouquinho aqui, então, da prevenção,
né, entender a psicomotricidade, então, como prevenção, né, através da educação, vamos falar um pouquinho então das práticas educativas, né? E essas práticas educativas nada mais são do que as diversas estratégias que são utilizadas quando a gente quer atingir algum objetivo educacional, né? E elas podem acontecer nos mais diferentes contextos, pode ser dentro ou fora da escola, e também pode ser aplicado pelos profissionais da pedagogia ou não, né? Um exemplo de pessoas que não são da pedagogia que aplicam, né, essas práticas educativas, a gente pode citar então os treinadores esportivos ou até os maestros, né, que vão ali ensinar, né, tem uma metodologia própria de ensinar a tocar instrumentos, né, cantar e todas essas coisas ligadas ao aspecto musical, né. Então, quando a gente define, né, pela intervenção que a gente vai fazer, pelo tipo de intervenção, então, eu vou utilizar ou explanação ou debate, a disciplina ela vai ser ou indutiva ou coerciva, eu posso utilizar, então, o estilo indulgente ou negligente, a minha aula pode ser ou teórica ou prática, eu posso me basear, então, no estilo punitivo ou de recompensa. Então, quando eu decido por um deles, eu estou ali montando, né, determinando qual vai ser a minha prática educativa, né? E a gente pode parar para pensar que esses pontos que eu peguei aqui da prática educativa e outros ainda, nem todos eles são dialéticos, né? E além disso eu posso montar diversas combinações, né? Criando então aí, sei lá, muitas possibilidades para a gente realizar essas intervenções, né? Inclusive, numa mesma aula, ou numa mesma intervenção, né? O professor ele pode utilizar mais de uma forma, né? De intervenção. Isso pode variar aí conforme o professor deseja, ou conforme o comportamento de um aluno, ou do grupo todo, né? Ou conforme uma situação específica também. Bom, de qualquer forma, a maioria das intervenções que a gente conhece em psicomotricidade, elas são baseadas no lúdico, né? Especificamente em jogos, né? Porque isso vai favorecer, então, aqueles objetivos afetivos sociais, né? Como exemplo, a gente pode pegar, então, ali, de casos que, né, que vão aparecer essas atitudes, como nos jogos a gente vai ver organização, comunicação, cooperação, liderança, até outros como rivalidade e agressividade vai ser possível a gente perceber. Além disso, também existem diversas características específicas que pode, né, para a utilização dessa prática educativa, que elas podem variar, né, elas podem mudar conforme a faixa etária ou, por exemplo, conforme o objetivo que a gente quer alcançar. Então, um exemplo ali ligado à faixa etária são as crianças na educação infantil, né, que esse é o momento que a gente vai perceber que as crianças elas estão ali usando o seu corpo para buscar novas experiências, elas estão começando a formatar a imagem corporal delas, elas estão conhecendo ali algumas possibilidades e alguns limites do seu próprio corpo, enfim, elas estão criando então uma noção de mundo ali. E este é um momento propício para o educador criar então condições para que ela possa vivenciar, se não todas, a maioria das habilidades psicomotoras e ainda tentar desenvolvê-las, né? A criança está naquele momento de busca, né? Então é um momento propício para o professor assumir então a função de facilitador, né? Já que esse momento que elas estão buscando, vamos ajudar ela a encontrar. Bom, pensando então nas práticas educativas, todas as habilidades psicomotoras, elas, como elas são base para toda aprendizagem, elas devem ser então estimuladas, né? E ainda o professor ele tem que criar oportunidades que vão favorecer com que elas sejam desenvolvidas, independente da estratégia que ele vai utilizar, né? A gente sabe que existem algumas estratégias que vão facilitar ou que são mais adequadas até para utilizar, mas o professor tendo, né, na cabeça esse objetivo principal, então a prática educativa que ele vai ali montar, preparar, definir, ela precisa e vai, né, ser a mais adequada. E qual é então essa função desse educador nessa intervenção psicomotora, né? Então, aqui o educador, ele, quando ele vai trabalhar com psicomotricidade, ele vai se colocar numa perspectiva de um facilitador de atividades, né? Ele vai, então, criar situações, desculpa, que vão dar oportunidade para que o aluno vivencie todas essas habilidades psicomotoras, né? De preferência, então, de uma forma integrada dessas habilidades, ou mesmo se ele resolver ali, fatiar, né, essas habilidades, experimentar elas de forma isoladas, né? Mas depois ele vai ter que voltar, juntar essas habilidades, né? Em algum outro momento ali mais para frente, mas que objetive, então, o desenvolvimento integral, certo? Pode existir, então, diferença na atuação desse professor, principalmente, né, conforme a abordagem que ele vai utilizar. Então, ele pode utilizar uma abordagem funcional da psicomotricidade, que ela é baseada, então, no uso de testes padronizados, que vão ali ajudar a avaliar o nível de desenvolvimento que o aluno está. E aí, com base nesses resultados, é que são realizadas as atividades, né? E geralmente, essas atividades, elas vêm em forma de uma bateria de exercícios pré-determinados. Como, então, o professor ele já sabe, né, já vai utilizar aquelas atividades que já são estabelecidas anteriormente, né, ainda conforme aquela habilidade que foi apontada ali na avaliação inicial dele, que vai procurar então resolver algum problema que foi detectado na avaliação, vai ter nessas atividades, vão ter poucos espaços para o aluno conseguir se expressar de uma forma mais autônoma, para explorar então a imaginação dele, né? Esse tipo de intervenção, ele pode ser caracterizado, né, ela pode ser muito utilizada na reeducação, tá? E o educador pode ainda atuar com abordagem baseada então na psicomotricidade relacional, tá? É quando ele vai utilizar então brincadeiras e jogos, principalmente, né, como um elemento pedagógico. Aí nesse caso ele vai valorizar então a criatividade e a imaginação, né? Ele vai utilizar o movimento corporal para aprimorar a relação desse aluno com os outros colegas, né, com outras pessoas, a relação dele com o ambiente, sei lá, com todos os objetos que o cercam e ainda consigo mesmo, né? Então nessa abordagem relacional, o facilitador ele vai criar um ambiente favorável e lúdico principalmente, né, onde todas essas manifestações e expressões do aluno vão ser bem-vindas, né, vão ser ali estimuladas, tá? Então o aluno ele vai ter uma maior liberdade na escolha das interações, né? Então ele vai ter um apoio aí no crescimento da autonomia dele.
É claro que essa liberdade que ele tem é orientada, né? Então, o profissional ali ele vai ficar a todo momento observando, né? Saber, então, qual é o momento certo dele realizar uma intervenção, né? Quando ele vai interagir, estimular, quer seja propondo novos desafios, né? Quando ele vê que ali, aquele grupo, né? Aquelas crianças já chegaram num determinado ponto objetivo onde elas precisam ser mais estimuladas, ou ainda quando ele vai estimular uma maior interação, né? Naquele grupo, naquelas crianças, né? Que ele está atuando, então. Bom, com relação então à prática educativa e à intervenção preventiva na psicomotricidade, era isso que eu gostaria de passar para você. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima, então. Tchau, tchau.